O Congresso Nacional adiou para hoje a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015 e, por isso, está diante de um enorme desafio: ajudar a elaborar e organizar um orçamento que atenda com responsabilidade, transparência e rigor às necessidades reais da sociedade brasileira no atual quadro crítico do momento econômico por o qual passa o nosso país. O dólar já está cotado acima de R$ 2,73, o maior valor em 10 anos. Projeção de 7% de inflação no primeiro trimestre de 2015, piora nas contas públicas e dificuldades na economia internacional. Aliás, a propósito disso, o senador Jorge Viana, Vossa Excelência esteve presente, me causou bastante boa e positiva impressão a manifestação cautelosa do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, no encontro que teve com os senadores no gabinete do presidente Renan Calheiros. O que mais me chamou a atenção e que mais apreciei foi o compromisso dele com a transparência em relação aos números da economia e aos números da área da arrecadação e da área fiscal e da receita. Então, essa questão da transparência na relação com o Congresso Nacional terá, sem dúvida, uma relevância muito importante. Talvez a falta de transparência na situação das contas públicas tenha provocado a situação que chegamos de ter que mudar a lei de responsabilidade fiscal para evitar a criminalização da Presidente da República. Lamentavelmente, essa tarefa legislativa está sendo feita em novo e preocupante contexto criado pelo próprio governo federal. A Lei 13.053, publicada ontem na edição extra do Diário Oficial, abandonando completamente os princípios e o rigor das metas fiscais para o ano que estamos encerrando. Isso significa, na prática, que o governo, lamentavelmente, na reta final, não está mais legalmente obrigado a cumprir, em 2014, a meta de superávit primário, importante conceito que exclui despesas e receitas de juros e ajuda a administrar melhor as contas públicas. A tão conhecida meta de superávit, portanto, está oficialmente com um novo método e novo nome: meta de resultados, que, a meu ver, lança mais dúvidas do que certezas sobre os rumos da gestão das contas públicas. Nos últimos 12 meses, até outubro, o déficit nominal do Brasil foi de 5% em relação ao Produto Interno Bruto, o pior resultado nos últimos 11 anos. Isso significa que as despesas estão muito maiores do que as receitas, e não há em nenhuma contabilidade, desde a nossa casa ou numa empresa, que o diga a Petrobras, condições de administrar desta forma. Ainda assim, o governo está autorizado a fazer déficit primário neste ano, embora tenha anunciado, no fim de novembro, a intenção de fazer superávit de 10 bilhões de reais. Penso, por isso, que o momento exige ações focadas na boa governança, na governança com responsabilidade, sobretudo na atual fase de incertezas econômicas e de queda de credibilidade agravada, inclusive pelas graves e sucessivas denúncias envolvendo a nossa grande estatal, a Petrobras, e uma das maiores empresas que precisa de ajustes urgentes na sua gestão, como, aliás, falei isso na segunda-feira. Apresentei, por isso, à Comissão Mista de Orçamento duas sugestões para tentar contribuir na LDO para a melhoria dos rumos fiscais e de gestão das contas públicas do nosso país. A primeira proposta foi a retomada dos envios das análises do Tribunal de Contas da União e dos relatórios de gestão fiscal ao Congresso Nacional 30 dias após o final de cada quadrimestre. Seria importante que essa prática, alterada a partir de 2014, voltasse a fazer parte das rotinas dos agentes públicos, sem descontrole dos gastos públicos e com as devidas fiscalizações por parte do Poder Legislativo. A outra sugestão, para melhorar e melhor gerir as contas públicas, foi a retomada do uso de dois importantes sistemas comparativos de preços que analisam com mais rigor os custos das obras públicas do Brasil. Falo do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, gerido pela Caixa Econômica Federal e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e também do Sistema de Custos Rodoviários, administrado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT. O uso desses dois sistemas foram também, lamentavelmente, eliminados pelo governo federal neste ano. Sem o uso rotineiro desses sistemas de controle, surgem, inevitavelmente,
as famosas brechas, ou eu diria o jeitinho brasileiro, para gastos mal feitos e finanças frouxas ou descontroladas. Infelizmente, essas propostas não foram acatadas na sua totalidade pela Comissão Mista de Orçamento, mas demonstram a preocupação que tenho como senadora da República em relação à melhor gestão do gasto público. Os resultados fiscais e financeiros ao longo do ano, como podemos ver, são duvidosos e inconsistentes. Basta rever a evolução das contas públicas e a execução e conclusão de obras importantes de infraestrutura como Copa do Mundo aqui no Brasil. Penso, por isso, que quaisquer ações legislativas focadas na correção de rumos fiscais e contábeis é muito importante, eu diria, iniciativa inadiável. Para ajudar a encontrar soluções para os atuais problemas orçamentários, apresentei também, nos debates da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, uma série de propostas que considero prioritárias para 2015. Diante, senador Jorge Viana, de que estamos com a necessidade de encurtar o tempo de uso aqui da tribuna, eu gostaria apenas de referir que eu sugeri na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, inclusive pela presença aqui dos representantes das Forças Armadas, a manutenção da Política Nacional de Defesa, com investimentos nos sistemas integrados de monitoramento de fronteiras do CISFRON, de proteção de estruturas estratégicas terrestres, o PROTEGER, em munições para uso militar nas parcerias público-privadas, ou os PPS, focadas na segurança nacional e na participação brasileira em missões de paz. Na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, uma de minhas contribuições nos debates da LDO foi a priorização de recursos para as políticas de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa, indispensável para o efetivo desenvolvimento de nossa agricultura. Sobre as emendas ao orçamento no próximo ano, que só será analisado após a aprovação da LDO, apresentei como relatora na Comissão de Educação, Cultura e Esporte emendas no valor de 110 milhões, com a participação de vários senadores, inclusive a senadora Lídice da Mata, que está aqui, para melhorar a infraestrutura da educação básica. Mais 120 milhões de reais para apoiar formação de profissionais, sobretudo na área científica e tecnológica. Outros 600 milhões para promoção e estímulo à cultura brasileira. E mais 200 milhões de reais para a modernização e melhoria de infraestrutura voltada às práticas desportivas. Na Comissão de Agricultura, sugeri ainda emenda de 250 milhões para pesquisa e desenvolvimento de tecnologia para a agricultura. E na Comissão de Relações Exteriores, apoiei a emenda de 50 milhões de reais para o Plano Diretor de Tecnologia da Informação do Ministério de Relações Exteriores, além de reforçar, como fiz nos debates da LDO, a necessidade de 669 milhões de reais para investimentos no CISFRON, aprovado no bom relatório do senador Ricardo Ferraz. No caso das emendas individuais, apresentei, nesta primeira etapa da construção do orçamento para 2015, mais de 8 milhões de reais em recursos para aquisição de equipamentos em instituições de saúde e estruturação da rede de atenção básica à saúde no meu estado do Rio Grande do Sul. Inicialmente foram confirmados os hospitais beneficiados em 18 municípios gaúchos, que receberão mais de 4 milhões de reais. Aliás, nisso eu quero agradecer, presidente Jorge Viana, que mesmo sendo uma senadora independente, as emendas têm sido liberadas, porque o governo sabe que essas emendas vão diretamente às instituições que devem receber. E a cobrança e a fiscalização é do Ministério Público do meu estado, felizmente. Esses recursos não serão encaminhados via Ministério da Saúde, são essenciais, aliás, serão pelo Ministério da Saúde, são essenciais para que os hospitais possam se equipar e ampliar o acesso de atendimento à população. Penso nessa importante fase da análise da LDO e da apresentação de emendas ao orçamento, que o governo precisa controlar mais e melhor os gastos públicos, sem perder de vista os ganhos sociais e econômicos trazidos pela relevante Lei de Responsabilidade Fiscal. Ampliar a transparência das informações fiscais e orçamentárias, com vigor e rigoroso controle, são certamente as melhores e mais eficientes formas de planejar a boa governança. É isso que eu desejo, senhor presidente. Muito obrigado.